salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, depois de um tempo numa espécie de exílio intelectual, estou voltando aqui com as resenhas de livros diversos, né, os comentários culturais que eu sempre gostei muito de fazer e dividir com vocês, que embora seja uma audiência pequena, é uma audiência muito fiel e eu agradeço muito por vocês sempre prestigiarem esse trabalho que a gente faz de coração mesmo, né? Mais de coração, né? Bom, antes da gente entrar no assunto que eu vou falar hoje, eu peço por favor para vocês curtirem, compartilharem, né? Divide um pouco esse comentário, esse conhecimento com alguém que também se interessa pelos temas, com algum amigo seu que porventura vai também contribuir intelectualmente, deixando aqui nos comentários o que vocês acham do tema que vamos falar hoje. E hoje eu quero falar de um escritor que eu não falei ainda aqui no canal, mas que eu gosto bastante, embora eu não seja um grande conhecedor da sua obra de uma forma profunda, eu conheço mais as obras principais desse escritor, que é o famoso escritor português de Lisboa, nascido em 1888 e falecido em 1935, também em Lisboa, o Fernando Pessoa, que escrevia por heterônimos. O que são heterônimos? Heterônimos eram espécies de alter egos que ele tinha, que ele escrevia, inclusive conseguia até mudar a sua caligrafia, a sua grafia, como se fossem outras pessoas, né? Ele também é um escritor que escreveu prosa e escreveu poesia também. Ele era muito completo, porque ele tinha todas essas habilidades reunidas dentro da sua produção literária, né? Eu gosto muito do Ode Triunfal, que, se eu não me engano, é do Alberto Caeiro, que ele fala da questão do futurismo, né? Tinha um outro heterônimo, Álvaro de Campos, eu não me lembro se exatamente era o Álvaro de Campos ou o Alberto Caeiro, mas ele fala do futurismo, das máquinas, né? Que estava muito em diálogo naquela época da transição, do início do século XX, né, nos anos 20 principalmente, né, e ele vai falar, inclusive com onomatopeias, né, de sons, né, de buzina e de avião, de motores. É muito parecido com aquela produção do Marinetti, né, do futurismo e tudo mais, né. Bom, e o Fernando Pessoa, então, é muito conhecido por aquele livro Desassossego, que é talvez o livro mais conhecido dele, né? Deixou muitas cartas, e o curioso é que quando ele faleceu, encontraram inúmeras crônicas e cartas e produções que ele tinha deixado e que não se conhecia, então, em vida, né? E foram publicações póstumas, muitas delas, que contribuíram também para o nosso saber, né? Recentemente lançaram um livro aqui no Brasil, do Fernando Pessoa, da sua impressão sobre o salazarismo, né? E ele era um conservador. O Fernando Pessoa, embora tenha flertado com o socialismo em certo momento da sua vida, ele sempre foi notoriamente conservador, mas o conservadorismo dele era um conservadorismo aquele do Antônio Sardinha, né? Ele admirava essas figuras do Ancient Regime, né? Ancient Regime, o regime antigo, que era o regime monárquico e tudo mais, né? Ele era um saudosista a esses tempos, e ele criticava veemente o positivismo e a República do Estado Novo contida no Antônio Oliveira Salazar, no salazarismo. Foi um grande crítico do salazarismo, porque o conservadorismo dele não era aquele conservadorismo muito parecido com o da Terceira Via, meio que fascista, vamos dizer assim, né? Ele tinha grandes críticas a esses modelos e ele era um elitista, né? Alguns consideravam ele elitista. Gostava das tertúlias, de frequentar as tertúlias, principalmente no bairro do Chiado, em Portugal, né? Em Lisboa, né? Tem aquele bairro do Chiado onde tem aquele famoso café A Brasileira, né, que ele frequentava aquele café A Brasileira. E, bom, eu não vivi aquela época, mas eu sou um saudoso de tempos que não vivi, né? Saudoso daquela época, né? Bom, mas hoje eu quero falar de uma crônica que ele escreveu que me chamou muito a atenção, eu sendo um grande fã de movimentos políticos, de filosofia e de sociologia em geral,
que é aquele conto brilhante, uma sacada muito inteligente que ele teve, que se chama O Banqueiro Anarquista, né? Muito antes dessa discussão do anarcocapitalismo dos dias atuais, né? Quando o anarquismo ele ainda era ligado muito aos movimentos de esquerda e tudo mais, ele teve uma sacada que justifica basicamente o argumento, é a base até de muitos ANCAPs, porque ele vai ver no movimento anarquista não necessariamente a tendência do anarcocomunismo, né, do Kropotkin, por exemplo, ou do anarquismo socialista, né? O próprio Bakunin, ele falava que o anarquista ele tinha que ser socialista, né? E a gente vê mais recentemente o anarquismo ressurgindo, mas por ter a sua negação ao Estado, ele se aproximando mais da direita, de uma direita que defende a anulação do Estado e a emancipação do indivíduo e o privado acima de qualquer coletivismo e estatismo, né? E nessa crônica ele retrata um personagem, já naquela época, onde nem se pensava nessa discussão ainda, com ideias muito parecidas com das pessoas que defendem esse movimento nos dias atuais. Bom, eu tenho aqui alguns livros sobre o anarquismo. Esse é o Apoio Mútuo, do Pedro Kropotkin, né? Piotr Kropotkin, aquele do anarcocomunismo, né? Da Rússia, mas esse aqui não tem nada a ver com anarcocapitalismo, né? Esse é mais o comunismo libertário que eles falam e tudo mais. E eu tenho alguns textos, selecionados nessa obra aqui do Enrico Malatesta. O Malatesta, que era um anarquista italiano, né? Talvez um dos mais conhecidos do século XX, no final do XIX, mais século XX mesmo. É claro, você tem outros como Proudhon, do início do século XIX, e o próprio Bakunin, que são as figuras mais importantes, né? O Proudhon e o Bakunin são os que encabeçaram esse movimento e tudo mais. Mas por que o anarquismo ele acabou se transformando nessa vertente muito forte hoje do anarcocapitalismo, que é bem mais forte do que as vertentes do anarquismo de esquerda, né? Porque naquela época eles denunciavam o Estado e a negação ao Estado, inclusive o Estado operário. Embora o marxismo também negue o Estado, mas o marxismo-leninismo, que vai dar origem ao comunismo na Rússia, ele defendia um Estado centralizado, operário, que seria basicamente a substituição de um Estado monárquico czarista por um Estado que agiria tanto quanto igual ou até pior do que o Estado anterior. Então, era a solução do marxismo-leninismo era a estatização, E os anarquistas foram contra isso, por isso que foram assediados e perseguidos na União Soviética e posteriormente em outros países, rivalizando, né, com os comunistas principalmente, né? Como na Guerra da Espanha, na Guerra Civil Espanhola também e tudo mais, né? Mas nessa crônica, o Fernando Pessoa, ele vai relatar um diálogo entre dois sujeitos que estão conversando, possivelmente num bar, né? Ele que era um homem de tertúlias, possivelmente numa tertúlia. E um deles é um banqueiro que revela para seu amigo, fumando um charuto, né? Revela para o seu amigo que ele é anarquista. E o amigo dele fica impressionado e fala: poxa, mas como que você pode ser um anarquista igual esses anarquistas do movimento operário, das greves, dos sindicatos, né? Como você pode ser um anarquista desse tipo, sendo que você é um banqueiro? E aí ele vai explicando ao longo da crônica os seus motivos, né? As suas razões por ele ser um anarquista, embora ele seja um homem muito bem sucedido, capitalista e banqueiro, né? Os primeiros argumentos é muito curioso porque ele fala que, primeiramente, se ele achasse que o anarquismo é irrealizável, ele jamais defenderia esse tipo de anarquismo. Porque se o anarquismo fosse irrealizável, então a única coisa que restaria então a sociedade burguesa. Então o amigo dele, em um certo momento, ele fica achando que ele é anarquista
porque ele quer que seja irrealizável para a única sociedade que vigorar ser a sociedade burguesa que estaria do lado dele, facilitaria o seu lado, sendo ele um banqueiro capitalista. Mas não é bem isso. Ele vai explicar as razões dele, e a genialidade está nisso, né? Bom, para ele, o que é o anarquismo? O anarquismo é a liberdade em si, para si e para os outros, né? Não adianta nada você ter liberdade para si e os outros não terem liberdade também. E a liberdade irrestrita, ela gera a tirania. Então, exatamente essas coisas é o que vai estar no debate entre essas duas figuras, porque principalmente o banqueiro vai falar que ele é contra as ficções sociais. O que são ficções sociais? As ficções sociais eu considero basicamente aquilo que a gente chama em sociologia de convenções da cultura. As convenções são uma espécie de fato social, né, que é coercitivo, que é implantado no sujeito quando ele nasce na sociedade, e ele adquire, por nascer em determinada sociedade, esse fato social, mas ele se torna uma convenção. É aquilo que todo mundo aceita e poucos questionam, ou quase ninguém questiona. Então se tornam convenções da cultura de um determinado lugar. E ele vai falar que essas convenções elas são ficções, porque elas não seriam o natural do ser humano no seu estado de natureza, enfim, no regime natural, na natureza humana mesmo, no seu estado de natureza, né? Então ele vai falar que o casamento é uma ficção social, a religião, as suas crenças, os seus hábitos, as instituições. Então tudo isso são ficções e ele é contra as ficções sociais. Os anarquistas tinham muito disso, né? Tanto os de esquerda quanto os atuais, que são mais de direita, é a intenção de questionar aquilo que é dado para você, institucionalizado, sem que você possa, de uma maneira legal e perfeitamente válida e democrática, questionar aquilo, né? O contrato social da própria sociedade é algo que nos é imposto. E por que a gente não pode questionar esse contrato social? Que espécie de contrato é esse? Que você, ao nascer, já assinou o contrato sem que me perguntassem para você se você queria realmente fazer aquele pacto, que é o próprio pacto societal da sociedade, né? Então ele vai falando nessa crônica, nesse diálogo, exatamente as razões que levam ele a ser contra as próprias ficções sociais, né? Ele vai falar que o altruísmo, e isso é uma coisa muito curiosa, o altruísmo também é uma artificialidade no ser humano, porque talvez o que vai exprimir mais o ser humano é justamente o seu egoísmo, né? E não está errado você ser egoísta, porque isso está ligado a visar a sua própria sobrevivência, né? Mas aí ele tenta querer encontrar um meio termo entre o egoísmo e o altruísmo. Ele acha necessário o altruísmo, mas ele acha que não está errado o sujeito exercer a sua liberdade de satisfazer as suas necessidades por si só, sejam elas fisiológicas ou imateriais, né? Abstratas, né? E não está errado a busca da felicidade da pessoa visando a sua própria realização, né? Não está errado viver para si. Você não é obrigado a viver para outrem, né? Embora algumas ideologias daquela época, como o próprio positivismo, falava do altruísmo e de viver para outrem e tudo mais, né? Bom, e aí ao longo do livro você vai vendo que ele fala que ele é materialista, né? E que, sendo ele materialista, então ele acha que qualquer outra ficção social, né, como eu já disse, ela é inviável, né? Ela tem que, você não deve trocar a sua vida para viver pelas ficções sociais, por essas convenções. E sendo você um materialista, você tem que aproveitar a sua vida o máximo que você pode aproveitar, porque partindo do pressuposto do argumento materialista,
é contra o argumento da religião, que não teria então uma religião, uma vida no além, após a morte. Então é melhor você aproveitar a única vida que você tem certeza que você tem, que é essa vida que nós temos, né? E aí vai surgindo vários assuntos muito interessantes. Eu sugiro que vocês leiam essa crônica. Geralmente ela é publicada em alguns livros do Fernando Pessoa, que vem essa crônica e outras crônicas juntos. Esse livro que eu li tem uma outra crônica do sujeito na farmácia, tem outras crônicas lá. O Fernando Pessoa, ele também era tradutor de grandes obras, né? Ele traduziu o Shakespeare, por exemplo, né? Traduziu várias obras em inglês para o português. E ele tinha estudado num colégio, acho que Dublin, né, irlandês, e ele tinha como quase sua primeira língua o inglês, né? O Portugal sempre teve uma relação muito forte com a Inglaterra, né? Veja os tratados dos panos e vinhos de Methuen, né? Historicamente a Inglaterra sempre exerceu muita influência em Portugal, e ele acabou adquirindo essa cultura britânica, né? E trouxe uma grande contribuição para a literatura portuguesa, devido a esse contato com a literatura inglesa também, o Fernando Pessoa, né? Bom, e aí ele vai falando então em certo momento que ele declarou guerra às ficções sociais, só que essa guerra necessitava uma outra estratégia. Que estratégia seria essa? Ele vai falar no livro dos indivíduos excepcionais. Ele acha que os outros anarquistas, dos sindicatos, do movimento operário e tudo mais, nem todos eles conseguem chegar na categoria de serem mais espertos. E talvez ele tenha se tornado banqueiro e uma pessoa bem-sucedida por ele ter uma inteligência acima do normal se comparado com os demais, que eram mais... que não conseguiram se destacar de certa forma, vamos dizer assim. Então, ele utilizou justamente a sua inteligência avantajada, vamos dizer assim, para crescer na vida. E o argumento que ele tinha é que se o dinheiro era um grande problema, e os anarquistas eram contra o dinheiro, não os anarcocapitalistas, os anarquistas antigos, né? Se o dinheiro era a raiz de todos os problemas para os anarquistas, para o movimento operário, para justamente o mundo capitalista, burguês e tudo mais, por que então sofrer desse mal e não aproveitar para chegar numa situação que o dinheiro não seria mais problema para o indivíduo? Por isso que ele se fez uma espécie de self-made man. Ele se fez, cresceu, se tornou um empresário, um banqueiro muito bem sucedido, e o dinheiro para ele não seria mais problema. Então ele parte da lógica que ao invés das pessoas negarem o problema, elas deveriam encarar o problema, às vezes até aceitar o problema, para que uma hora esse problema não fosse mais problema. Então se eu tenho problema com a sociedade capitalista, por que não então eu dentro dessa sociedade tentar sobressair para justamente não sofrer com as desigualdades? A gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir, a gente sabe que existem outros fatores também que impedem que essa característica seja uma característica de todas. Mas ele sendo um sujeito mais avantajado intelectualmente e até muito esperto, ele vai contando da infância dele na crônica e tudo mais, ele conseguiu então se destacar numa profissão, se tornando do patronado, né? Se tornando um burguês. E aí o dinheiro não seria mais um problema para ele, né? O dinheiro é um problema, mas a falta de dinheiro é que é o problema, e não você ter o dinheiro, né? Para uma sociedade como essa que a gente vive. Então ele chegou nessa conclusão. E aí isso dialoga muito com o movimento anarcocapitalista nos dias de hoje. Não sei se os anarcocapitalistas chegaram a ler o Fernando Pessoa, essa crônica. Eu vi que na internet tinha um pessoal aí admirador dos ANCAPs aí, que tinha lido a crônica e falado alguma coisa aí, né? Mas é justamente isso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o estado de bem-estar social, que é o welfare state, com as ideias keynesianas e tudo mais, ele acabou se aliando muito ao discurso da esquerda,
vários partidos de esquerda, como na Itália, o PCI, que tinha o movimento comunista mais forte do pós-guerra, né? E o eurocomunismo, que foi ser aquele do Santiago Carrilho na Espanha, e dos italianos também na França. Esses todos se aliaram ao estado de bem-estar social, e a verdadeira direita, vamos dizer assim, que era aquela ligada ao Mises, ligada ao neoliberalismo do Reagan e da Thatcher, que vai acontecer depois, eles, com a tentativa de negar o Estado e esse Estado gigantesco e a interferência do Estado na economia e trazendo um liberalismo radical, as obras desses autores aqui, como o Malatesta, como o próprio Kropotkin, embora eles sejam anarquistas de esquerda, pela crítica contra o Estado que eles tinham, essas obras começaram a ser lidas pelos ANCAPs, grande parte deles, mas selecionando objetivamente nas obras aquilo que interessava, que era o discurso contra o Estado, né? Então, não necessariamente é aquele anarquismo sindicalista, anarcossindicalismo do passado e tudo mais, né? Então, um grande capitalista de hoje, ele tem uma veia anárquica no sentido de negar os impostos, achar que imposto é roubo, negar o Estado e tudo mais. Então, o anarquismo hoje ele acabou sendo transformado nas bandeiras de direita, né? Você tem os conservadores, mas aí o conservadorismo está ligado ao moralismo, né? Geralmente os ANCAPs eles não têm nenhuma ligação com moralismos conservadores, né? Embora tenham de todos os lados, mas eles não estão preocupados com religião, não estão preocupados com a conduta da pessoa, com pautas que a gente discute nos dias de hoje, comportamentais e identitárias. Não é necessariamente isso que preocupa. Em termos de economia e de liberdade, é a emancipação do indivíduo sem que ele seja assediado pelo coletivismo, e o coletivismo representado justamente nas instituições do governo e do Estado também, de ambos, de governo e de Estado, que usurparia essa liberdade e autonomia do indivíduo. Então, nessa obra do Fernando Pessoa, nessa crônica, ele tem um anarquista muito incomum de um anarquista de sua época, né? E tanto que ele fala, a guerra contra as convenções sociais, contra as ficções sociais que eu tenho, não é uma guerra de atentados, porque naquela época os anarquistas faziam muitos atentados à bomba, chegaram a matar várias pessoas, né? Inclusive o Cánovas, no século XIX, foi morto por uma bomba de um anarquista, de atentados terroristas e tudo mais. E ele fala que a guerra dele não é uma guerra de um soldado que vai lá e mata outro soldado. Não. A guerra contra as convenções, contra as ficções sociais, é aquela de inteligência, de você ter mecanismos para justamente poder driblar o status quo, o establishment, a ordem vigente, e com isso você atingir seus objetivos sem você colocar seu pescoço na guilhotina ou se arriscar para ser punido. E não adianta, a guerra pela violência, ela não adianta, ela não dá resultados. E aí ele vai falar uma coisa curiosa também, que ele fala da ditadura revolucionária. Porque aqueles anarquistas do início do século XX, eles eram contra qualquer tipo de governo sobre eles, mas o modelo de sociedade que eles queriam geraria a ditadura revolucionária, que foi o que as revoluções geraram, né? Até mesmo a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, você teve o Napoleão, depois da Revolução Russa, você teve o Stalin. Em todas as revoluções, elas geraram déspotas e ditaduras revolucionárias. Só que ele fala que aqueles que criticam essas ditaduras revolucionárias, sendo elas um modelo implantado que vai cada vez mais se aperfeiçoando, esse seria o argumento que as pessoas a favor dessas ditaduras revolucionárias teriam para legitimar os seus governos, né? Uma vez que ela se faz concreto, você só pode saber de uma coisa quando ela é concreta. Então, quando ela existe.
Não adianta eu supor como vai ser o século 23, porque tudo que eu tiver vai ser especulação, vai ser imaginação, porque eu não estou no século 23. Uma vez que se faz realidade, aí você pode ter o argumento que você está aperfeiçoando aquilo. E é aquele argumento que a esquerda revolucionária sempre usou, né? Ah não, nunca deu certo, porque nunca foi o verdadeiro movimento. E quando que vai ser o verdadeiro movimento? A gente sabe que esse argumento é ad infinitum, né? Porque não tem sentido isso. Você ordenar a sociedade dessa forma jamais vai trazer o resultado, e aí sempre vai ter esse argumento de que não, precisa se tentar, e quantas mais tentativas terão, né? Sempre à custa de muita violência e muita morte, infelizmente, né? Genocídios e tudo mais. Mas é isso, então eu recomendo esse livro, tem todas essas questões que eu estou falando aqui materializados no diálogo dos personagens, vale muito a pena vocês lerem. E aí eu já dei o spoiler do final, que ele revela justamente que para ele poder realmente não ter problemas com o dinheiro, ele se fez um homem milionário, um banqueiro, e mesmo assim ele não deixou de ter a sua veia anarquista, e isso dialoga muito com esses movimentos que a gente vê cada vez mais crescentes na pós-modernidade de hoje. Beleza? Muito obrigado, gente. Valeu, curta, se inscreva, compartilhe. Vamos sempre promover a cultura. Valeu, até a próxima.